Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal desse humilde leitor esgari. Eu sou Edson Vander, leitor e esgari, apaixonado por literatura, arte, história e por tudo que há de bom, como vocês podem ver ali atrás. Ei, pois é, hoje, agradecendo os meus 1.234 incríveis, já estou profetizando 2.000, que dera, que me acompanham, me ajudam e sempre estão nesse canal abrilhantando. Vocês são sensacionais, pessoas maravilhosas, eu sei disso. E hoje eu venho trazer uma coisa muito interessante, além de mostrar um pouquinho mais sobre livros, vou falar sobre os livros, do livro que eu estou lendo, agradecer o cafezinho, aliás, oferecer o cafezinho a vocês. De novo, vocês viram que tá cheio de açúcar no fundo. Mas está ótimo assim mesmo. Hoje eu vou trazer a fórmula secreta, minha fórmula secreta para ler, para não esquecer. A minha fórmula secreta. E é uma fórmula que eu vou pedir para vocês, não contarem para ninguém. Só as pessoas deste canal têm este privilégio de saber a fórmula secreta, como eu consigo decorar minhas datas, como eu consigo fazer essas referências maravilhosas, como eu consigo chegar ao âmago das questões e as loucuras que eu falo. Primeiramente, mostrando, como sempre, o livro que eu estou lendo, né? Tatiana Salem Levi, A Chave da Casa. Simplesmente maravilhoso. Estou adorando. Que gratíssima surpresa. Olha, tô realmente achando fantástico. Olha, tá? Horas me emociona, horas me faz rir, mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, a fórmula secreta. Olha só, essa é a fórmula secreta. Aí você coloca aqui, ó, olha só. Fórmula química perfeita. É a fórmula secreta. Não existe fórmula secreta. Vou botar aqui. Não existe nenhuma fórmula secreta. O que acontece é o seguinte, vocês sabem, eu sempre estou lendo, sempre estou anotando. No meu caso, aqui estão algumas das anotações. Este é mais um caderno, ó, que está sendo feito. Esse aqui é outro também, ó. Eu estou sempre com um caderno na mão, estou sempre com o caderno fazendo anotações, E como funcionam as anotações para mim? Eu já tive várias formas de anotações, não sei se vai funcionar para você. Para mim, funcionava da seguinte forma. Eu sempre gostei de perguntas e respostas, de games de perguntas e respostas. Então, no começo eu fazia os famosos mapas mentais, sabe? Você pega o livro e fala sobre o personagem, aí coloca o autor, esse tipo de coisa. Mas depois de um tempo eu comecei a pensar da seguinte forma. Eu prefiro fazer perguntas e, logicamente, ter respostas, né? Então, por exemplo, estou lendo esse livro aqui de Tatiana Salem Levi, A Chave da Casa. Qual a pergunta que eu coloquei? A pergunta que eu coloquei aqui, olha só, foi: quem é Tatiana Salem Levi? Aí aqui eu vou ter, olha só, Tatiana Salem Levi nasce em 24 de janeiro de 1979 em Lisboa, Portugal. Mas peraí, aí você pode pensar, mas ela não é uma autora brasileira? Pois é, aí vem a explicação. Ela é descendente de turcas, nasceu no exílio em Portugal, 1979. Você lembra que durante o regime militar brasileiro, muita gente foi mandado para o exílio, mas já estava começando a abertura militar, né, dos governos militares. Se eu não me engano, já era Figueiredo. De qualquer forma, ou Gás ou Figueiredo, não lembro exatamente. Mas, de qualquer forma, ela nasce no exílio em Portugal e 9 meses depois, a lei da anistia no Brasil, e ela retorna ao Brasil. Olha só, então isso aqui está aqui, né? Aí, suas principais obras são A Experiência Fora, Béchamp, Foucault e Deleuze, 2003, Dois Rios, 2011, A Chave da Casa, de 2013, né? A Chave da Casa, de 2013. Cadê?
Tanto o Mar, de 2013, Paraíso, de 2014, O Mundo Não Vai Acabar, de 2017, Vista Chinesa, de 2021 e Melhor Não Contar, de 2024, que são, até agora, é o que eu tenho notícia dos livros dela. Então, dessa forma, eu vou criando um arcabouço cultural agora, que conheci há pouco tempo, né? Conheci há pouco tempo, mas agora já tem essas perguntas aqui. E essas perguntas que estão aqui nesse caderno, né? Vocês sabem, por exemplo, eu tenho nessa aqui eu estou só com 137 perguntas. Neste caderno tem apenas 137 perguntas. Mas eu estou com cadernos lá em casa com 5.000, 6.000 perguntas. Então é muita coisa, muita pergunta, porque são muitos livros, muitas obras de arte vistas, muita coisa que eu gosto. Por quê? Você tem que ser, eu acho que o ser humano ele tem que ser um pouco curioso, e é o que eu sou. Aí, por exemplo, esse aqui, Machado de Assis, Memórias Póstumas, vocês viram que eu estava lendo, olha só. Mas aí, se você pegar aqui no comecinho, eu vou botar aqui, ó, olha só. Ó, quantos livros Machado de Assis escreveu? Tá aqui, ó. Tá aqui. Já estava aqui, ó. Já estava lendo. Ó. Quantos livros Machado de Assis escreveu? Aí tá aqui, ó. Machado de Assis, o Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 21 de 6 de 1839. Olha que legal. Assim, 21 de 6 de 1839. Falecido em 29 de setembro de 1908. Eu sou 17 de setembro. Ele faleceu em 9 de setembro. Publicou um total de 10 romances, 10 peças teatrais, 200 crônicas, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Olha a obra do cara toda sintetizada aqui. Aí eu posso perguntar, quais são os 10 romances aqui? Ó? Os 10 romances são Ressurreição, 1872, A Mão é a Luva, 1874, Helena, 1876, já li Helena também, e aí a Garcia, 1878, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, 1881, que é o famoso divisor de águas dele, a Casa Velha, de 1875, Quincas Borba, de 1891, Dom Casmurro, de 1899, Esaú e Jacó, de 1904, e a última obra foi Memorial de Ares, em 1908, que foi o ano da sua morte. Então, aqui eu já vou aprendendo coisas sobre, mas sobre o livro, você não está aprendendo nada sobre o livro. Tem certeza? Aqui, por exemplo, ó, eu tinha começado a ler e tinha feito aqui, ó. Qual a data da morte de Brás Cubas? Brás Cubas morreu em agosto de 1869. Aí aqui eu botei uma parte do livro contando isso. Quais os personagens de Brás Cubas se comparam em sua morte? Brás Cubas se compara como defunto autor e autor defunto ao Pentateuco de Moisés, e se compara ao Príncipe Hamlet de Shakespeare também. Então, entendeu? Essa é a história. Aqui, aí, tá, beleza. Aí a pessoa pergunta, tá bom, mas aí eu vou fazer o caderno de perguntas. Gente, isso funciona pra mim. Funciona pra mim. Não tô falando que vai funcionar pra você. Funciona pra mim porque eu sempre quis participar de talk shows, de perguntas e respostas, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei dessa história. Sempre gostei disso, né? Sempre gostei desse tipo de coisa. Até tenho no meu canal, se vocês forem procurar, tem aí Leitor Gari ganhando 1 milhão no Show do Milhão. Claro que é um jogo, antigamente, que tinha do Show do Milhão, né? Todo pixelado ali, do Show do Milhão, se não me engano, do Mega Drive. E eu adoro esse tipo de coisa, adoro quiz, adoro aprender, adoro saber. Quando eu me deparo com alguma coisa que eu não sei, por exemplo, aqui nós temos, olha só, os 100 maiores personalidades da história. Logicamente eu não conheço a vida desses caras de cor e salteado, não conheço. Mas aqui são 100. Então, por exemplo, por dia eu posso dar uma olhada em um. Por exemplo, aqui, Hernán Cortés. Né? Hernán Cortés. Personagem meio bárbaro, eu escolhi um personagem meio ruim. Vamos de Nicolau Copérnico, que é mais divertido aqui, ó. Nicolau Copérnico, né? Rotação, translação, rotação, teoria do heliocentrismo, Sol no centro do universo. Ele inspirou Galileu Galilei. Então, ou seja, eu vou acabando, eu vou lendo,
Eu vou lendo e vou fazendo certas perguntas sobre o personagem, onde nasceu, ele era polonês, por exemplo, onde nasceu, o que aconteceu, como morreu, que obra ele deixou, qual foi a importância dele para a história da humanidade. Isso fica nos meus cadernos. E aí, depois de um tempo, né, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo revisitando, por exemplo, eu tenho cadernos com quase 5.000 perguntas. Como revisitar isso? Realmente, não dá como revisitar, eu vou revisitar todos os dias, eu vou ficar lendo 5.000 perguntas. Espera aí, 5.000 perguntas. Não, mas eu leio 25 perguntas por dia. Leio 25 perguntas antigas e no mesmo dia, no mesmo mês, né, eu acabo fazendo aí 3, 4 perguntas por dia, assim, 5, às vezes 6, depende da minha vontade e das coisas que eu encontro, né? Aí eu faço as perguntas, boto as respostas, não sei se as respostas estão todas certas, mas quando não estão também eu corrijo, lógico, né? Mas corrijo, não sou louco, né? Vai ficar com a informação errada, né, na cabeça, é a mesma coisa que não tem informação. Então o que eu faço? Eu acabo, no mês eu vejo aquilo, durante o dia eu vejo aquelas perguntas do mês, depois que eu vejo as 25 perguntas, eu já li as 25 perguntas, eu leio as do mês. E todos os dias eu leio as do mesmo mês, né? Para fazer com que isso fixe na minha cabeça. É claro que isso vai fixar, porque geralmente, por exemplo, eu estou lendo aqui, Dan Brown, O Segredo Final, certo? Vocês sabem que eu adoro esse livro. Esse livro aqui está me dando muito trabalho. Por quê? São muitas referências, muito gatilho, né? Aqui nós temos a praça... aqui a Praça de Praga, aqui nós temos a Casa de Kafka, algumas coisas, é maravilhoso. Então eu acabo voltando a essas perguntas, a essas respostas, igual, por exemplo, aqui, de cara eu vejo que o Robert Lennon está fazendo uma espécie de continuação do Símbolo Perdido. Até porque é a mesma personagem, que é a Kathleen Solomon, que volta junto com ele, que é a filha do Peter Solomon, que é o cara que é sequestrado lá no Símbolo Perdido. E a filha dele, né, que é a noética, a ciência noética, isso é muito legal, você começa a estudar e começa a ver, eu já comecei a estragar o livro de tanto que eu leio. Aliás, todos os meus livros. Isso aqui, tá vendo Isso aqui é tipo um ourozinho, né, que eles botam na capa. Isso vai acabar. Isso na minha mão, os meus livros acabam, porque é tanto que eu folheio, é tanto que eu releio, é tanto que eu volto, revisito, que isso aqui acaba. Daqui a pouco vai ficar só a corzinha dele sem isso aqui. É normal. Então mostra que eu folhei até cansar. Mas eu sempre coloco uma perguntinha lá. A ciência noética existe realmente a ciência noética. Existe em um dos meus cadernos, eu falei sobre a ciência noética, eu dei eu fiz perguntas sobre a ciência noética, eu fui atrás do que era verdade e do que não era, sobre aquela história da alma ter peso. Sério, isso é um estudo sério, cara. Isso é um estudo sério. A ciência noética é um estudo muito sério. Pode ser realmente, que fala aqui, que pode ser abrir os mundos da percepção humana. Realmente, não é brincadeira. O Dan Brown, ele nunca chega e fala assim, é porque eu vi um brontossauro com 18 chifres e que mora dentro de um copo d'água. Não faz o menor sentido. Ele sempre fala, por exemplo, vamos supor que ele fosse falar de um animal místico, ele ia falar do monstro de Loch Ness, sendo que algumas pessoas não acham que isso é místico, né? Acham que isso não tem nada de místico, que esse bicho existe, que ele tá lá, que ele aparece, entendeu? Então vai ter os prós, vai ter os contras, e vai ter o Robert Lennon, ou o personagem principal, falando sobre esse tipo de coisa. Então, ele nunca fica muito fora, assim, da realidade, não. Muita coisa que o Robert Lennon trabalha, que o Dan Brown, principalmente o Robert Lennon, que o Dan Brown trabalha, tem um pé e às vezes até os dois na realidade. Por exemplo, a ciência noética. Claro que eu não tenho tempo de ser um cientista noético. Aliás, eu não tenho tempo para quase nada, porque afinal de contas já estou numa idade que, né,
Uhum. Não vi o dilúvio, mas pisei na lama e consegui atolar o pé até certo ponto. Então, é assim que funciona. De qualquer maneira, aí algumas pessoas perguntam, nossa, qual é a fórmula secreta? Ai, qual é a fórmula secreta? Como se, sabe, como entra aquele filme Sem Limites, do Bradley Cooper, do Sem Limites, que eles fazem uma pílula, aí você toma a pílula, aí a pílula, você começa, cai as escamas dos seus olhos, e você começa a ver tudo, caramba, tudo bem que lá no filme também tem uma coisa interessante, que o Ed Borra, eu lembro porque meu nome é Edson e algumas pessoas me chamam de Ed. Aí, daquela história do Ed Borra, né, que é o cara que dá a pílula pra ele, que é o NZT, olha só, não esqueci, NZT, que ele toma um NZT e, né, porque eu adoraria ter um NZT, vamos falar a verdade. Quem não gostaria de ter uma pílula aqui? Mas aí entra uma coisa interessante, que o Ed Borra até fala, funciona melhor com pessoas que já são inteligentes. Ou seja, a pessoa tem que ter uma bagagem, porque aquilo vai acessar todas as partes do seu cérebro que tem certa bagagem. Aí as pessoas pensam, mas isso é loucura. Aí você vai atrás do Elon Musk, se eu não me engano, estava falando sobre uma questão dessa, mas eu não vou saber falar exatamente agora, então vou deixar para lá. Tem o filme Lucy também, que ela toma uma substância que faz com que ela acesse todas as coisas do cérebro dela, e ela começa... Tá, beleza, mas se não tiver nada na sua cabeça, o que vai adiantar, por exemplo, você tomar um NZT? Por exemplo, se eu ler, o NZT funciona assim, eu leio esse livro inteiro, li esse livro inteirinho aqui, certo? E aí, se eu li só esse livro na minha vida, o Dan Brown, O Segredo Final, não vai adiantar eu tomar um NZT e alguém perguntar sobre a Revolução Francesa. Eu não vou saber, porque nunca passei por isso, só li isso aqui. Aí funcionaria se eu, por exemplo, passei pelo colégio, estudei Revolução Francesa, queda da Bastilha, tomada da Bastilha, Robespierre, corta ele a cabeça, corta, é cortado também. Então, lembra desse tipo de coisa. É uma fórmula mágica que eu usei. O NZT, tomei o negócio da Lucy, esta fórmula aqui. Na verdade, isso aqui é água suja, tá, senhores? Daqui a pouco eu vou até jogar fora. É água suja do copo onde... eu seria o péssimo cientista, eu estou dizendo o que é. Isso aqui é água suja, não serve para nada. Nem vou tomar, senão posso fazer mal. Vai fazer mal. Mas é isso, não existe uma fórmula. A minha fórmula é essa. Eu leio, antigamente eu fazia um resuminho, mas aí depois eu comecei a pensar... Se eu pegar e distribuir em partes, por exemplo, distribuir em partes a obra, perguntar sobre isso, eu acabo relembrando a obra inteira quando eu leio a pergunta. Mais fácil. E aí eu uso a minha cabeça de nerd que adora aprender, para aprender mais. Hoje nós temos facilidade. Na minha época, por exemplo, quando eu comecei, não tinha celular, não tinha... verdade, não tinha celular. Na verdade, eu não tinha, existia celular, mas eu não tinha. Não tinha o Google, por exemplo. Então, tínhamos que ir atrás das enciclopédias, por exemplo. Eu tenho a Barça. Até pouco tempo, muita gente fala, o que é a Barça? A Barça é uma barca, não é. A Barça é a melhor enciclopédia que existe. Antigamente, quando queriam dizer que uma pessoa era inteligente, diziam, nossa, esse homem é uma Barça, agora esse homem é o Google. Aí depois tem as pessoas que falam assim, não, esse é o pai dos burros. Meu Deus, acaba comigo, rapaz. Se o Google é o pai dos burros, eu devo ser um asno, porque eu consulto o Google toda hora, mesmo. Wikipédia, Google, eu consulto toda hora, mas não posso ficar só nisso. Eu tenho os livros estão aqui, ó, tá? Os livros estão aqui para que eu consulte-os de novo. Meus cadernos também estão aqui. Às vezes uma coisa ou outra revista, reeditada, e eu preciso... rever, também preciso mudar, e se não, não mudar é perecer, como diz o Mário Sérgio Cortella.
E é verdade. E é assim, essa é a minha forma. Então, senhores, vocês veem aí aprenda a ler com 10 segundos. 1000 formas de você ler e nunca mais esquecer. Tudo bobagem. Se você não revisitar, se você não reestudar, se você não colocar, não descobrir alguma coisa para você escrever e ler, principalmente, né, que são as coisas mais antigas do mundo, um lápis e um papel para você escrever ali, guardar no HD, guardar no caderno, depois botar no seu HD, né, como diz o professor Pieluz, esse tipo de coisa funciona para mim. Eu estou falando uma coisa que funciona para mim. Você tem que achar o que funciona para você. Eu sei. É a mesma coisa quando a gente fala, leia tal livro, é maravilhoso. Você pode achar uma porcaria, é verdade. Pode achar, não, isso é uma porcaria. Meu Deus do céu, como é que esse cara leu isso e achou maravilhoso? Por exemplo, eu sempre falo isso de Thomas Mann. Aí a pessoa fala, mas Thomas Mann é maravilhoso. Aí eu li A Montanha Mágica, li Dr. Fausto e... Desculpa, eu odiei Morte em Veneza. Isso é uma porcaria. Parece que até que ele fala assim, agora eu vou escrever qualquer coisa pra terminar. Ou vai começar, sei lá. Não sei nem como é que ela... Até hoje, pra você ver. Até hoje eu não fui atrás de descobrir se foi antes ou depois. Eu vou ir atrás agora, só para no próximo vídeo, de repente eu falo com vocês quando foi escrito. Se Morte em Veneza foi escrito antes ou depois da Montanha Mágica e de Dr. Fausto. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Então, qual é a forma que vocês usam para poder... memorizar as coisas? Vocês memorizam? Vocês acham que é necessário que se memorizem as coisas? Por exemplo, se acabar hoje a internet, vocês conseguem viver só o que está na cabeça de vocês? O número de telefone de vocês já está na mente de vocês? Não precisam, sabe? E aí? Deixem nos comentários. Gostaram do vídeo? Gostaram da fórmula? Querem que eu mande essa fórmula para vocês? Que coisa maravilhosa. Já advirto. Não vai dar certo. Gente, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Curta, comenta, compartilha. Me ajude, afinal de contas, eu não peço nada a vocês. Além do like e uma ajudinha. Se esse vídeo ajudou você, passa ele pra frente. Se não ajudou, passa pra frente também. Nem que seja pra irritar alguém. Valeu, um abraço a todos vocês e... vou tomar minha folga. Mentira. Fui.